Boa noite, gente. Então, a gente vai dar início ao nosso evento, que é do Conselho Regional de Psicologia, mas está sendo realizado na PUC, né? Que é uma forma de parceria do Conselho para a gente conseguir estar indo nas universidades também, né? Como vocês viram, né, direitos humanos, a psicologia, né? O tema é direitos humanos na infância e juventude. O meu nome é Thalita, eu estou atualmente coordenando esse núcleo dentro da Comissão de Direitos Humanos lá do CLT. Então, é um evento que esse núcleo, que não sou só eu, né, tem a Fernanda e a Gabriele também, que a gente organizou e a gente espera que vocês curtam e gostem, né, de participar. Não é só hoje, né, possivelmente algumas pessoas vão vir só amanhã. E assim, então hoje eu vou apresentar, né, que a gente vai ter a Janice e o Célio. Eu vou começar apresentando o Célio, que quem vai dar início aqui. O Célio se chama Célio Jamaica. Ele vai fazer uma apresentação para nós de Pocket Show Literato Rap. Pode vir, Célio. Então, gente, é o seguinte, meu nome é Célio Jamaica, eu faço parte do movimento hip hop desde a década de 90. No movimento hip hop, quem conhece, tem a música rap, tem um grafite, o trabalho de DJ, e tem também a participação social, que cantar por cantar, todo mundo canta e bem melhor que nós cantávamos. E nós percebemos que uma bandeira que tinha era discutir a questão dos direitos humanos. E nisso, não somente discutir como é legal, problematizar, todo mundo fala bem e tal, e qual que é a comunidade, por exemplo, quando tem algum estudo sobre violência, a academia vai até a periferia, estuda a violência, pega os dados, publica e depois. Se o poder público ou ninguém tomar a iniciativa, ficou só números, só dados. A pessoa ganha título e o látis cresce. Nós tínhamos uma incomodação, ficava revoltado com isso. E pensei no caso, o que eu posso fazer na vida? Aí segui a vida acadêmica, me formei. Hoje estou como diretor de uma escola pública na região metropolitana de Campo Magro. E como diretor eu pensei o seguinte, o que eu posso fazer para juntar a teoria, a prática e a intervenção social? Lá na minha escola foi o seguinte, nós pensamos um projeto uma vez chamado Educação em Direitos Humanos. Fizemos o projeto, escrevemos e uma aluna nossa representou o Estado do Paraná no Parlamento Jovem do Mercosul com essa proposta. Ela foi, apresentou e tal. No ano seguinte, fizemos um outro projeto ligado à educação de direitos humanos para levar para professores. Também consegui ficar em 14º colocado. E todos os anos nós estamos trabalhando com isso junto com adolescente. Fiquei muito feliz pelo convite, ainda mais pelo tema, os desafios da garantia dos direitos humanos para criança e adolescente. A minha participação hoje aqui vai ser mais na parte artística, que além desse trabalho, né, também trabalho com arte, que é uma forma também de trazer as pessoas para o debate. Que quando vamos discutir direitos humanos, está no ônibus, você falou, vamos discutir direitos humanos agora? A pessoa vira, ai vamos, claro que eu quero, né? Não é assim que as pessoas fazem? Ou se você está ouvindo uma música, vê uma pintura, vê um quadro, você vê um grafite, aquilo provoca. E as pessoas falam, gosto, não gosto. Pensando nisso, escrevi um livro chamado 18 e 20, o livro de conto, crônicas e poesias sociais que vivi. O livro ele é dividido em 4 capítulos. E a ideia era fazer assim, que o leitor ou a leitora partisse primeiro da periferia. No primeiro capítulo chama-se Periferia em Expansão. Que lá vai contar coisas que acontecem lá na periferia. Você é apenas observador. Você vê o que está acontecendo com o outro. Você só observa tal. No segundo capítulo chama Cidades Fragmentadas. Vai falar sobre um pouquinho de nós. Do desejo de participar de alguma coisa, fazer parte de grupos, aqueles medos que nós temos, aquelas coragens. No terceiro capítulo fala sobre o elemento humano. Quem são os elementos humanos? Por exemplo, quando chegaram aqui, estava limpo, tinha a luz pronta, estava tudo montado. Quem são as pessoas que preparam o espaço para nós podermos ser protagonistas? Quem são? De onde vêm? Como vivem? E aqui fala desses elementos humanos que fazem a cidade acontecer. E no último capítulo chama-se Mares Brasílias, que fala da relação do ser humano com o mar.
Não aquele mar que nós vamos no final do ano aproveitar, sentar e contemplar o mar. O mar como fonte de sustento. Fala sobre aquele pescador que pela manhã pega o barco, vai até no meio do mar lá, pega o peixe, volta, vende no restaurante, vai em casa. Quando vai em casa, ele não tem dinheiro para comprar o peixe que ele mesmo vendeu. Ele vende a caixa de peixe e um peixe que ele vendeu, ele não tem direito, não tem dinheiro para reunir os filhos, filhas, esposa e sentar ali e degustar o peixe que ele mesmo pescou. Então a proposta é convidar o leitor, a leitora, para passear nesse espaço e responder algumas perguntas. Por exemplo, bandido bom, bandido morto. Mas qual é o bandido? E aqui vai contar histórias e a ideia foi essa. Aí pensando nisso, montei um pocket show que trabalha com poesia e trabalha com conversa. Eu tenho 30 minutos, é pouco tempo para isso, mas vamos fazer um pouquinho. Começa bem assim, olha. Um bom dia começa com o pão na mesa, e na mente a certeza de um dia melhor, edificar sonhos com o próprio suor. Em volta da mesa, uma oração. A mãe criadora pedindo proteção. Senhora, abençoe minha família. Os manos lá da área, rapaziada lá da esquina. Senhora criadora do céu e da terra. Ilumina as pessoas que vivem comigo aqui na favela. Isso aqui é um pedacinho do pedaço do resto do nosso estado. É uma parte esquecida. Vejam, também existe vida. Mãe, criança, família, vivendo em situação subhumana. Mas foi daqui que surgiu a consciência suburbana. Fazendo o relato, descrevendo os fatos que acontecem aqui, em nosso subestado. Alguns candidatos passaram por aqui, fizeram promessas, vieram às eleições e eu nunca mais os vi. E a favela continua sendo a mesma favela. Com os mesmos sonhos, só aumentou a miséria, drogas e alcoolismo. Apesar de tudo, do pouco incentivo, essa aqui é a minha área. Respeito o chão onde eu piso. E vivem comigo nessa terra. Nesse submundo chamado favela, pessoa de bem que mostra o valor que o povo pobre tem. Brasil, bom dia. Levanta a periferia. Bandeiras estendidas, o povo aposto, tomar o que é nosso, a parte que nos cabe, que falta em nossa comunidade. Saúde, trabalho, educação, o povo na rua vão. Chega de alienação, lápis e papel na mão. É assim que meu povo se expressa, através de minha poesia. Hip hop é a palavra de ordem. Periferia, só quem pode mudar é você. Aí, o tema direitos humanos aqui, veja só a ideia de igualdade. Quero que todos vocês que estão aqui agora pensem, são contratados e contratadas para montar um elenco, exposição de teatro, cinema, novela. A trama é bem simples. Duas meninas, ambas com 15 anos. Uma, o pai é empresário, né, bem sucedido, tem um carro lindo, mora em uma casa super bonita, confortável. E do outro lado da rua tem uma favela enorme, enorme. E a outra, nesse contexto, as duas meninas aparecem ali. Uma delas vai estudar nos Estados Unidos no próximo ano e a outra vai ficar grávida na favela. Aparece agora duas personagens, uma branca, uma negra. Qual menina que ocupa qual espaço dessa novela que nós estamos construindo? Qual dessas tem a cara e ocupa esse espaço que nós estamos montando para elas agora? Por que a nossa resposta é essa? Curitiba diz assim: a vida que marcou a negra pele não foi construída, foi herdada. Não recebeu nada na hora da partilha, além da parte que não lhe cabia. Não teve a terra onde produzia, nem o arroz e o feijão que plantava. Não teve nada, além do nada que já possuía quando deixou a senzala. Na cidade cinza, onde mães negras caminham, de barrigas negras famintas, vasculha os cantos. Procurando comida, não vê que dentro da barriga da negra menina gesta outra menina negra. A menina do olho da menina, da negra menina que olha a vida, não sabe escrever uma linha, não sabe entender sua vida, mas todos os dias escreve mais um capítulo da sua vida sem tinta. E todos os dias a cidade se pinta e diz que é multicor. E todos os dias a menina se torna mais sem cor. O IBGE não perguntou o que já sabia. A menina não respondeu o que não sabia. Não sabia que a cor que sua pele trazia, que o gênero que Deus lhe deu, não interessava para a estatística.
A menina negra caminha, suas pretas pernas finas cambaleiam na avenida. A menina preta caminha, suas finas e pretas pernas cambaleiam e desabam na avenida. E no fim do velho dia, tendo o asfalto preto como manjedoura, da barriga, que não estava somente cheia de fome, nasce uma outra menina. Sem pai, sem sorte, sem nome e já sem vida. Pode bater palma, eu gosto. Para com vergonha. Pessoal, essa história, se essa menina fosse branca, ela teria o mesmo atendimento que a negra? Qual seria o olhar das pessoas que passam por essa cidade vendo uma menina tendo a luz no meio da rua? Como seria feito o atendimento disso? Mas todo mundo é igual, é vitimismo. Será que é isso mesmo? O que acontece? Como é feita essas construções? Quando falamos dessa questão de direitos humanos, eu gosto demais disso, porque leva à reflexão. Aqui, Princesa Curitiba. Conhece Curitiba? Olha a coisa linda. Imagina uma Princesa Curitiba. Imagine uma festa. Mamãe, eu quero ir de Princesa Curitiba. Isso vai de filhinha, colocar a filhinha do jeito que ela quer. Vai de Princesa Curitiba. Diz bem assim. A pele cobre o corpo. Corpo de pessoas multicor. Cor negra, branca, amarela e cinza. Pele cinza cobre o prédio cinza de pessoas de alma cinza e prédio e gente cinza, que não vê o céu azul da cinza Curitiba. A pele negra cobre o corpo do menino sem camisa, que dorme na marquise cinza da casa cinza de apoio aos meninos e meninas multicor, que menino de pele negra não pode entrar. Não pode entrar porque a pele cinza Curitiba nega a existência da pele negra Curitiba. Eles acreditam em OVNI, em Henrique Cristo, que caminha por aqui, mas não acredita que existe a pele negra Curitiba. Certa vez, uma menina de pele negra Curitiba ousou ser princesa no Teatro Guaíra. Guaíra é nome indígena, mas pele indígena não se apresenta e não é benquista em Curitiba. A menina negra Curitiba sonhou em ser princesa, dessas de conto de fada, com príncipe e tudo. Mas a cidade cinza Curitiba só aceita se ela for bruxa ou pedra. Pedra, para ela, não era sina. Não nasceu para ser pedra, nasceu para ser princesa Curitiba. No grande dia, uma festa colorida se fez em frente à Guaíra. Cinza Curitiba de chapéu, laço e fita. Ruas e esquinas tomadas pelo cinza Curitiba. E a menina negra Curitiba, com sua família negra Curitiba, chegou de ônibus em frente ao Teatro Guaíra. Não tinha carruagem que sonhara, nem cavalos ou pôneis alados que imaginara. Ela tinha aquilo que a cidade cinza Curitiba dava. Teatro é mágico, primeiro ato, menina dança no palco. Aplauso, eco, pais pede bis. Fim do primeiro ato. Segundo ato, uma pedra em cena. Dentro dele, uma pequena. Que fica imóvel, estática, fica a pedra parada. Quem será a pequena imóvel dentro do palco? Para espanto da plateia, não era ela. A pedra estava vazia. O espanto foi maior quando entrou pelo corredor de vermelho manto um senhor negro Curitiba trazendo no ombro a pequena princesinha. E lá do alto ela sorria. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E ela lá de cima ria. Seus súditos calados e mudos, eles mudos e sujos, cegos, não mudos, todos eles mudos, sujos de preconceitos, até que um quebrou o silêncio. Que ousadia dessa menina se vestir de princesa Curitiba? Onde já se viu uma negra Curitiba se vestir desse modo? Outros tantos balançaram a cabeça concordando. Negra Curitiba não devia ousar tanto. A princesa negra Curitiba não pôde ser princesa no Teatro Guaíra, mas do alto do ombro que a conduzia, ela era a mais linda princesa Curitiba. Algo vai mudar, pensou a princesinha. Quando testamos a questão étnico-racial em Curitiba, a gente tem um impacto muito grande. Tem impacto na saúde pública, quando uma criança negra chega
para ser atendida no hospital, como uma criança branca é atendida, ou uma criança negra se perde do pai ou da mãe no centro de Curitiba, uma criança branca se perde no centro de Curitiba, ou se uma mulher negra, ela vai, são pesquisas assim, na hora de ter o neném, a quantidade cesariana é maior na negra ou na branca? Como que é legal pesquisar isso, saber por quê? Quem toma mais anestesia? As mulheres negras ou as mulheres brancas? Como funciona isso? E essa questão de pensar a cidade tem assim, que bandido bom, bandido morto. Não vou discutir política, mas eu quero uma arma agora para proteger meu patrimônio. Se alguém invadir minha casa, nossa, vou dar tiro até de cheiro, porque a ideia é essa que está rolando por aí. Fomicídio já. Existe uma cidade com um belo nome, com um prefeito de sobrenome, vinda de uma família de renome, que deu nome a rua, praças e hospitais. Nessa cidade existe uma rua sem nome, em que vive um homem sem vida, e na vida deste homem vive a fome, que não tem força para devorar a sua própria não-vida. Famintos por moradias, outros tantos ocuparam um terreno que estava vazio e não era usado. Da noite para o dia, desse terreno vazio nasceu vários barracos, e no outro dia apareceu um sobrenome para despejá-los. O sobrenome chegou acompanhado de policiais fortemente armados, que chegaram derrubando os barracos. E o povo não entendeu falar do advogado, mas a fome era tanta que do meio do povo levanta Dona Maria Sem Teto da Silva. Uma mulher catadora, mãe, sozinha, educara 3 filhos e 2 filhas, que não se orgulhava por passar o mesmo sobrenome para as 3 netinhas. Levanta do meio da multidão, faminta por justiça, desejosa por moradia, segue em direção daqueles que agora estavam invadindo a terra, que era sua por aclamação. O povo se revolta e segue. Uma bandeira se ergue. Ergue-se um povo faminto, um canto que estava esquecido, é entoado. O brado de um povo heróico é reconhecido. A imprensa chega e registra. Povo se organiza e ganha terra de deputado. Foi o que estampou a notícia. E o parlamentar foi para a imprensa homenageado. O ano era de eleição. E se eleito for, eu urbanizo essa ocupação. Isso soou falso no coração de Dona Maria, mas como já sabia, ele foi reeleito. Como era do mesmo grupo do prefeito, não lembrou mais o caminho da periferia. Assim nasceu o bairro sem nome, que sem nome também ficou a rua, que sem cidadania ficaram as mulheres, crianças e homens, que vivem num bairro porque alguém ousou lutar contra a fome. Agora o que os mata todo dia é a fome de outro tipo de justiça. É a fome por saúde, fome de educação, fome por respeito, fome de arroz e feijão, fome de não ter tanta fome. Mas dizem que um homem está mobilizando a comunidade para matar a fome. Ele caminha pelas ruas do bairro com a mesma bandeira de Dona Maria. Ele passa deixando um recado: fomicídio já. E é seguido pela maioria. Periferias do Brasil, junto vamos gritar, fomicídio já. O direito da terra também é um direito humano, o direito à moradia. E quando nós vemos essa questão assim, violência, quais são os bolsões de violência, quais são os equipamentos públicos que chegam nesse espaço? O que chega nesses espaços periféricos? Chega o ML, depois chega a polícia. Fora isso, qual outro equipamento público que chega? Ah, porque eles são bandidos, tomar porque quer. Por que não faz o seguinte? Por que não vai lá morar no Alphaville? Tem todo lugar para morar, é só mudar de casa. Só que nós temos que entender qual foi o contexto, qual foi a caminhada. Por exemplo, todos vocês que estão aqui fizeram um trajeto, desde quando acordaram até agora, são trajetos particulares. Cada um tem uma história para contar e o que trouxe aqui. Tem pessoa que levou o filho na escola, que buscou, que almoçou com amigo, que não almoçou, que dormiu. Todo mundo tem, mas eu estou aqui olhando e falo, todo mundo está igual, ninguém está cansado, eu posso falar até meia-noite 40, uma vez que eu não estou. E todos estão em questão de igualdade. E a vida não é assim. Quando vamos olhar para esse plano de direitos humanos, é legal entender as particularidades, a relação entre as partes. Cada parte aqui tem uma história privada, tem uma história particular. E essa história particular deve ser respeitada. Ah, mas tem o seguinte, tem fulano que era camelô e hoje é dono do SBT.
Quem quer, vence no Brasil. É só não ser vítima. Agora, no Rui Barbosa, nós temos vários camelô, que daqui a um tempo todos serão donos de emissora de televisão. Não? Por que não acontece? Porque eles não querem. Culpamos a vítima. E as mulheres, eu estou vendo que tem muita mulher. E o que esse movimento, esse momento nosso está dizendo? Diz o seguinte assim: para onde vamos? Voz, mulher. Voz de mulher, que não se cala. Calou a voz do que gritavam. Vós gritais com bandeira nas mãos, com filho no colo e com os pés no chão. Caminhas e segue sua sina, que é escrita com o suor do seu rosto, exposto em cartaz, em revista, nas ruas. Mulheres nuas de preconceito vão às ruas, despidas de medo. São percebidas, seguidas e perseguidas. Uma rosa para Dona Maria das Dores, uma rosa para Dona Rosa, uma rosa para Dona Flor, grita o pregão do vendedor de flores. Uma menina pergunta: mãe, para que tantas flores? A mãe responde sem abaixar a bandeira: é para lembrar que depois das flores veio o fruto e depois a semente. A menina pergunta para o vendedor: qual dessas flores é da justiça? A marcha segue de sandálias, descalças, de unhas pintadas, com as cores de um novo tempo, cabelo solto ao vento, armados, presos, calçados, braços dados e bandeiras em punho. Na marcha, elas quebram muros, chegam à vida pública, começaram a caminhar antes mesmo que o fruto fosse plantado, antes que Joana fosse queimada, antes que as bruxas fossem perseguidas, antes que a fábrica fosse trancada, antes que o tempo fosse contado em horas digitais, antes mesmo da nossa Constituição. Muitas seguem essa marcha há muitos anos e ainda hoje não pararam de caminhar, pois ainda há muito que avançar. E a menina pergunta para a mãe: para onde vamos? Vamos seguir em frente, minha filha. Nesse momento, percebemos assim, temos a questão da mulher, a questão do negro, todos os segmentos da sociedade devem ser analisados dentro do próprio segmento. Não tem como comparar o grupo X com o grupo Y, porque são grupos com história diferente. E quando um trabalho se deve à homogeneização, isso atrapalha. Uma vez que eu conheço a Fernanda, ela joga vôlei, dança, já que eu conheço a Fernanda, ela é mulher, é psicóloga, e ela dança, todas vocês são mulheres, algumas são psicólogas, todas devem dançar igual a Fernanda. Aquela que não dançar igual ela, eu vou criticar, tá vendo? Não se esforçou bastante, porque eu conheci uma que é o meu ponto de referência. Finalizando, gente, vou finalizar com uma poesia rap, que ela é mais voltada assim, ó. Manos, magna malandragem, maquiavélicos marginais, mandam mensagem mesclada, música, moção. Manos, minas, marchemos, multidão monumental, movemos, muda mundo, muda mano, maiorais, maligno, manda matilha matar meus manos. Minas, magras, mamam malditas mescladas, meninas, mendigam micharia, merla, mentalidade mínima, mesma morfina, merda, mandinga, mandinga, mundo melhor, menino, mão marcada, marreta, malhando, maciço, menino mudo, menino morto, mestre místico manda menino, menino matuto, menino mova-se, menino moveu, mãe, Maria mulata, meiga, meretriz, mundana, martiz, mãe, meia morta, medicamento, maconha, mãe, matéria morta, meça, menino medalhista, mãe madame, maleta milhões, Manuel, mexe muita massa, mistura, mocotó, mesmo mundo, mundo mesmo, mocós, morro, mocambo, masmorras, moradias, miseráveis, miseráveis moradores, malária, meningite e micose. Mimes, mansões monumentais, magnata, mordomo. Manos, minas, movemos. Manos, minas, marchemos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante. E eu gostaria, assim, de começar... Dá para passar aqui? Você vai passando? Eu gostaria de começar como eu sempre começo, né? De vir, contando uma história.
Bom, me sinalizem se eu tiver, porque já me explicaram que eu tenho que ficar ou aqui ou lá, mas eu não paro, então vocês me sinalizam. Eu gostaria de contar essa historinha, tá? Vocês estão enxergando? Tem como apagar? Talvez para enxergar melhor. Eu gostaria que a mensagem que ficar para vocês dessa história que acompanhasse a nossa conversa. Era uma vez uma jovem muito pobre, com uma vida muito dura, muito sofrida. Ela morava numa aldeiazinha bem pequenininha, onde não tinha praticamente recurso nenhum. Ela não tinha muitas possibilidades de trabalho, de ganho, para sustentar seu filho. Era só ela e o filho. Esse filho não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha pai, ela não tinha ninguém. E para poder se sustentar, ela todos os dias pegava o seu filho no colo, enchia uma sacola de roupas, atravessava uma floresta para chegar no povoado vizinho, que era maior, que tinha mais oportunidades, que tinha até uma creche, onde ela deixava o filho durante o dia, trabalhava o dia inteiro, voltava à noite, pegava seu filho, botava no colo, pegava a sacola, atravessava novamente a floresta, chegava em casa. E no dia seguinte tudo recomeçava. Um dia, quando ela estava voltando para casa, acabada, cansadérrima, ela estava caminhando e de repente ela escutou uma voz. Ela estranhou e ficou um pouco assustada, porque ela ali, afinal, era uma floresta, ela não encontrava com ninguém. Então ela se afastou meio de costas, foi com cuidado, olhando, e a voz novamente a chamou. E ela continuou assustada e olhando para ver se ela enxergava alguém, perguntou, quem é que está falando aí comigo? Apareça, apareça. Não apareceu ninguém. Essa voz continuou chamando. A voz disse, venha, não tenha medo, se aproxime. Mas ela era curiosa, estava morrendo de medo, mas ela era muito curiosa. Daí ela foi na direção da voz, e a voz chamava e ela ia, a voz chamava e ela ia, até que ela chegou bem em frente a uma caverna. E quando ela olhou para aquela caverna, ela olhava, isso era uma caverna escura, ela não enxergava nada, e vinha aquela voz lá de dentro que continuava dizendo, não tenha medo, venha, se aproxime. E ela, passo por passo, ela chegava um pouquinho mais perto, e a voz continuou dizendo, não tenha medo, entre. Se você entrar, você vai encontrar aqui dentro um tesouro como você jamais viu e jamais verá. E você vai poder pegar tudo que você quiser, porque vai ser teu de direito. Você não vai estar roubando de ninguém, vai ser teu. Você só não pode esquecer de duas coisas. A primeira, você tem apenas 7 minutos para entrar, pegar tudo que você quiser e sair. Porque depois de 7 minutos, a caverna se fecha para sempre. E a segunda coisa que você não pode esquecer é do essencial. Ele escutou aquilo, ficou parada na porta da caverna, não sabia se entrava, se não entrava. E a voz repetiu, não tenha medo. E era uma voz, sabe voz de vozinha, assim? Aquela voz suave, gostosa, macia. Ela pensou, não é possível que alguém, uma voz dessa, seja alguém mau. Eu vou, não tenho nada a perder mesmo, estou eu e meu filho. Né? Aqui somos só nós dois, se acontecer alguma coisa comigo, ele está comigo, eu vou. Entrou. E foi entrando, e a caverna fazia uma curva. E quando ela entrou nesta curva, minha gente, vocês não imaginam o que ela viu. Era uma coisa espetacular. Eram joias, pedras preciosas, obras de arte, ouro, tudo que vocês possam imaginar. Era um tesouro espetacular. Quando ela olhou aquilo, ela perdeu até o fôlego e a voz falou, lembre-se,
pegue tudo que você quiser, mas em 7 minutos você tem que sair, senão a caverna se fecha para sempre. E não esqueça do essencial. Quando ela nem terminou a frase, ela, mais do que rápido, pegou aquela sacola, despejou a fralda, as roupinhas do bebê, ela não precisava mais daquilo. Ela foi enchendo a sacola, encheu. Quando a sacola estava cheia, ela foi botando no braço, no pescoço, dentro da meia, dentro do sutiã. Ela foi colocando onde ela podia. Foi pegando tudo que ela podia. E de tempos em tempos, após alguns segundos, a voz repetia: não esqueça do essencial. Mais alguns segundos e a voz repetia: lembre-se, você só tem 7 minutos. E o tempo foi passando e ela foi pegando, até que a voz disse: seu tempo está esgotando, não esqueça do essencial. Ela olhou para fora e quando ela foi até a virada da curva e ela enxergou que a caverna estava fazendo um movimento bem vagaroso para fechar, mas ela não teve dúvida. Ela passou a mão na sacola, passou a mão em tudo que ela pôde, saiu correndo, botou o pé para fora, tum, e a caverna fechou. Mas ela esqueceu do essencial. Vamos pensar através dessa historinha. Talvez agora acender a luz? Ou tá bom assim? Tá bom assim? Vamos pensar através dessa historinha, já que a nossa proposta é falar dos direitos humanos da infância e juventude, né? Adolescência e juventude no panorama político atual, né? Então eu começaria com algumas perguntas. Mas afinal de contas, isso é uma coisa intrigante. Não são direitos humanos? Se são humanos, para que a gente discute os direitos dos seres humanos se os direitos são humanos? Porque eu não sei se eles de fato são. Não sei nem se vocês sabem se de fato os direitos humanos são direitos dos humanos. Né? O que nos faz discutirmos? O que está movendo tanta discussão, ter um núcleo de direitos humanos, ter gente pelo país inteiro e em vários países do mundo discutindo o tema de direitos humanos? Pessoas maravilhosas falando coisas espetaculares a esse respeito, né? E o tema não se esgota, né? Porque claramente não se trata simplesmente do fato de ter direitos por ser humano, que esses direitos estão resguardados, obviamente. E se a gente for pensar no momento, né, numa trajetória histórica, quando a gente pensa em direitos humanos da população infanto-juvenil, a gente tem que pensar que historicamente o que a gente tem hoje, que é o ECA, né, é algo que não esteve desde sempre aqui. Né? A gente teve momentos onde o Código de Menores de 1929 e de 27 e o Código de Menores de 79 é que preponderavam o nosso olhar sobre o que é a infância, o que é a adolescência, quais são os direitos, ou nem se falava em direitos dessa população, se falava em, por exemplo, no Código de Menores, um adolescente que estivesse vagando pelas ruas, sem documentos, ele era tido como... As pessoas eram presas por vagabundagem. Né? Esse adolescente que cometeu algum ato infracional, ou esse adolescente que foi abandonado pela família, era tratado da mesma forma. O olhar era o mesmo. Não existiam políticas públicas como a gente tem, né, nos dias atuais. Então, para a gente ter um panorama que esses tais direitos humanos, que em tese deveriam ser intrínsecos ao nosso desenvolvimento, não são. Né? E a gente, a qualquer momento, corre o risco de, inclusive, perder esses direitos. Então, hoje, teoricamente,
Por que eu coloquei teoricamente? Porque na prática, colocar tudo isso para realmente funcionar, para realmente acontecer e para realmente ter sustentabilidade em políticas, em práticas das diversas áreas de atuação. Eu não estou falando só da psicologia, então eu estou falando lá, eu estou falando das profissões dentro da área da saúde, eu estou falando das profissões dentro das ciências sociais e assim por diante, né? Teoricamente, os princípios básicos que todos os agentes que atuam de uma maneira ou de outra com adolescentes, crianças e jovens deveriam seguir essas diretrizes jurídicas, concebê-los como sujeitos de direito e, vou fazer um parênteses aqui que eu gostaria que ficasse bem acentuado. Esses dias eu escutei uma pessoa, que obviamente eu não vou nomear, mas é uma pessoa conhecida, importante, num panorama com esse tipo de discussão, e essa pessoa estava assim, muito irritada, falando de questões, né, que ela via acontecendo com crianças e adolescentes, e muito irritada porque, afinal de contas, só se fala no adolescente e na criança como sujeitos de direitos e não de deveres. E eu fiquei escutando aquilo que aquela pessoa falou. Ela fez um discurso inflamado sobre isso. Não foi público, foi privado. E eu fiquei pensando, mas quando a gente fala que uma criança ou um adolescente é sujeito de direitos, a gente não está dizendo que ele não tem deveres. A gente está dizendo que ele é um sujeito de direitos, porque ele não era um sujeito de direitos até 1988, quando se instaurou a nossa Constituição. Ele não era um sujeito de direitos até antes do ECA. Ele era um objeto do direito, mas ele não era um sujeito de direitos. Então, quando se ressalta isso, a gente está ressaltando essa nova concepção. Foi uma mudança importantíssima de paradigma, foi uma mudança importantíssima de concepção desses seres em desenvolvimento, né? Mas eu não estou dizendo que ele não tem deveres. Por exemplo, quando um adolescente comete um ato infracional, ele vai cumprir medida socioeducativa. Tudo bem. Tenho que concordar que a gente tem muitas críticas a respeito da socioeducação, tem muitas críticas a respeito de quem cumpre as medidas socioeducativas. Sim, tudo isso é verdade. A gente não pode tapar os olhos e dizer, né, que não tem algumas diferenças que acontecem. Sim, mas esse é o nosso panorama de garantia de direitos da infância e juventude, pelo menos até os dias atuais. Espero que se perpetue e se desenvolva. Né? Pode passar para mim. Obrigada. Então, obviamente, se eles são sujeitos de direitos, se a prioridade de atendimento desses adolescentes é prioridade absoluta, se eu tenho que concebê-los como seres em desenvolvimento, em peculiar condição de desenvolvimento, se o princípio do melhor interesse da criança tem que ser atendido por todo e qualquer profissional que trabalhe com a infância, adolescência e juventude, então, obviamente, quer dizer que eles são portadores de status de cidadania, certo? Eles são merecedores de respeito e dignidade. É óbvio, não é? Eles têm um lugar de protagonismo na nossa sociedade. Tem? Tem mesmo? Eles já vivenciam a interrupção dos ciclos de violência, porque se eles são sujeitos com status de cidadania, eles não vivenciam os ciclos de violência. Isso já está superado? Está? Não. Então, o que parece óbvio, né? Por isso que eu coloquei lá que teoricamente a gente tem essa proposição, né? Mas ainda é quase como se o ECA, né, fosse ainda está adolescendo, né?
mas ele ainda não está consolidado. Não significa que ele não é uma boa lei, não significa que ele não pode ser um bom suporte de desenvolvimento de políticas, né? O panorama que a gente tem é esse, né? E eu trouxe aqui alguns indicativos, alguns dados concretos, né? Célio falou dos dados, né? Que as pessoas vão lá, fazem pesquisa, não fazem nada com isso, é verdade, né? Mas eu gostaria de trazer esses dados aqui, não para a gente olhar os números só, né? 33.590 jovens assassinados em 2016, sendo que a taxa de homicídio dos negros é 2,7 maior do que os jovens brancos. O SINASE 2016 fala que existiam nesse período 26.450 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né? Até especificam aqui 47% referente a roubo, 22% em relação a tráfico e assim por diante, né? A gente tem dados aqui, outros dados, 52 projetos de lei que foram apresentados ao longo do tempo para a redução da idade penal, 52 projetos, gente. Diz que denúncia 91 mil em 2014, a Fundação Abrinq falando em 2 milhões e tanto de crianças e adolescentes vinculados a trabalho infantil. O Cadastro Nacional da Adoção com 41 mil e tantos adolescentes, Cadastro Nacional de Acolhimento, ou seja, crianças que sofreram violência, negligência ou abandono e que estão em instituições de acolhimento, 48 mil e tanto. Esses números são assustadores. Esses dados, eles não são dados numéricos, eles estão falando da nossa realidade em movimento. Nesse instante tem várias crianças e adolescentes sendo assassinados, várias crianças e adolescentes sendo estuprados, várias crianças e adolescentes sendo abandonados, nesse instante em que nós estamos aqui. Quer dizer, isso é a realidade da infância e juventude brasileira em movimento, não são apenas números, né? Isso que a gente nem está falando aqui, né? Tem alguém aqui que não é da área da psicologia? Ah, sim. De que área que você é? Serviço social. Serviço social, mais alguém? Vocês? Pedagogia? Direito, né? Mas todos nós, de um jeito ou de outro, né? Na pedagogia, no serviço social, no direito, na arte, né? Você é pedagogo? Letras, mas trabalha com a educação de uma forma absolutamente direta. Quer dizer, todos nós, de alguma forma, a gente trabalha com essas realidades humanas. E eu tenho, em escola, então, a gente vê, como é que falam em escola? Criança laudada. Um horror isso, um horror. Criança laudada é criança que tem laudo. Laudo de algum transtorno, que está confirmado algum diagnóstico. Daí ela é vista na escola como uma criança laudada, e não como uma criança, né? Então, as questões de dependência química, né? Então tudo isso fala de uma realidade nua e crua dessa infância e juventude que tem na prioridade absoluta a doutrina da proteção integral, ser vista como sujeito de direitos e por aí afora. Então, pensando em tudo isso, eu levantei algumas perguntas, que eu não pretendo responder, obviamente, porque cada uma dessas perguntas daria para a gente ficar aqui horas e horas discutindo, ainda mais que nós temos uma interdisciplinaridade aqui muito interessante, né? Mas ficam como perguntas para ficar aqui cutucando, né, do nosso lado. O que vem a ser os direitos humanos de crianças e adolescentes na prática de nossos olhares e das nossas atuações? Vocês já se perguntaram isso? Como é que na minha prática
eu atuo baseada nos direitos humanos? Primeiro, qual é a minha concepção de direitos humanos? E como é que eu trago isso para a minha prática? O que está implícito no meu conceito de infância e adolescência? Que valores acerca do ser humano, da sociedade, dos fenômenos com os quais lidamos, estão subjacentes às práticas embasadas nesses conceitos? E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Em nossas práticas, estamos mobilizando movimentos hegemônicos ou contra-hegemônicos sociais. Eu estou mantendo ou eu estou transformando? Estamos nos movendo, alimentando, criando ou perpetuando que valores sociais e que identidades sociais, que identidades excludentes, né? Diante disso, quais os desafios e implicações nas práticas científicas, educacionais, sociais, etc., né? Essas são perguntas de base. Então, diante dessa realidade, a minha proposta é que a gente ensaie reflexões e ensaie respostas. É só um ensaio, porque é complexo demais para a gente ter a ousadia de querer esgotar, né? Eu coloquei essa frase do Betinho, né? Lembram do Betinho? Se não vejo na criança uma criança é porque alguém a violou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, comida, cama e comida, essa que vive a solidão das noites sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim e o seu fim é o fim de todos nós. Eu gostava muito, né, das colocações do Betinho, e eu acho essa frase dele bastante instigante, bastante incômoda. E é importante que seja incômoda. Aqui a gente poderia, né, uma das perguntas que eu coloquei ali, qual é a nossa concepção de infância e adolescência, né? Tem aqui alguns que são, né, alunos. Não vou dar aula aqui de adolescência, tá? Na verdade, eu só trouxe um panorama para a gente pensar na implicação dessas visões. Dentro da psicologia, a gente pode olhar para a infância e para a adolescência de duas perspectivas. Uma visão desenvolvimentista ou uma visão sociohistórica. Uma visão desenvolvimentista vai ver a infância e a adolescência de uma forma universal, como uma crise, a adolescência como uma crise evolutiva, como transições dentro dessa etapa, por exemplo, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Na adolescência a gente tem uma sintomatologia típica, temos até uma teoria, a síndrome normal da adolescência, né? Da Linda Bedasturi, do Maurício Knobel, que entendem, para quem não é da área, né? Entendem que existem, acho que são 12 sintomas que fora da adolescência ele não seria considerado normal, mas dentro da adolescência a crise de identidade, as crises religiosas, a forma dele olhar para o mundo é esperada, ele tem que viver isso. Todo esse desenvolvimento tem um aspecto de desenvolvimento intrapsíquico de base. A adolescência, por exemplo, é uma crise normativa, a normalidade, e tudo isso gera parâmetros de normalidade. O que é normal e o que não é. Isso é visão desenvolvimentista, grosso modo, né? A visão sociohistórica, ela olha de uma forma polarizada. Ela vê que, por exemplo, a adolescência é um fenômeno cultural, num contexto histórico, que a sociedade não é apenas o seu entorno, isso é um elemento muito importante, que há uma interconexão com o desenvolvimento da sociedade, que há um tempo, lugar e relações que determinam o que é infância e o que é adolescência, e que, na verdade, tem elementos de intersubjetividade, né, presentes no desenvolvimento dessa concepção. Por que é importante
Por que eu estou trazendo isso? Porque quando eu olho dentro de uma visão desenvolvimentista, eu vou entender que por exemplo, esse adolescente que está fora da norma, ele está fora da norma porque ele não se desenvolveu como deveria. Essa criança não se desenvolveu como deveria. E que a questão é do desenvolvimento desse sujeito só. Então, se a gente tem adolescentes cometendo ato infracional, aqueles índices enormes que a gente viu ali, é porque ele cometeu o ato infracional. Não tem nada a ver com a sociedade na qual ele está inserido. Há algo no seu desenvolvimento que não funcionou muito bem. Há algo no desenvolvimento da família que está muito desestruturado. E não no desenvolvimento de toda uma sociedade. Então, por que é importante essa visão? Porque, primeiro, que a gente precisa colocar no plural. Não tem uma infância, tem infâncias. Não tem uma adolescência, tem adolescências, né? Porque diferentes olhares vão nos remeter a diferentes compreensões, interpretações, propostas interventivas e, consequentemente, práticas. A minha prática de trabalho com esse adolescente, com essa criança, vai ter a ver com isso aqui. Como é que eu concebo esse desenvolvimento? Como uma construção histórica ou como uma construção que é... Uma construção não, um fenômeno que é universal. E que é assim que tem que ser e que é assim que se desenvolve. Daí justifica a gente reduzir a idade penal. Justifica. Se eu vejo como universal, esse adolescente não se desenvolveu direito. Ele precisa ser ressocializado, porque ele não se socializou. Porque essa família não o socializou direito. Então ele precisa ser reformado, ele precisa ser consertado. Aí cabe. E se ele não se conserta por bem, então vai lá para a penitenciária, quem sabe lá ele se conserta. Tá? Tem esse raciocínio de base. As políticas públicas têm um raciocínio científico de base. Qual é o raciocínio que a gente aplica na minha prática? Você sabe qual é o raciocínio que define se você vai atuar X ou Y com esse adolescente, com essa criança? Passa. Tá certo? Ah, já. Aqui eu trouxe um exemplo. Essa é uma fala do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Toda pessoa nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvê-lo. O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de duas coisas: as oportunidades que tem e as escolhas que fez. Individual. Ou seja, o Programa das Nações Unidas está dizendo que a responsabilidade de autodeterminação é exclusivamente do sujeito. Ela está dizendo que tem por trás dessa fala, então, uma perspectiva da racionalidade das escolhas. Ser ou não ser capaz de escolher bem, por exemplo. Tem um foco na identidade pessoal. E a identidade como um movimento intrapsíquico. Nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvê-lo. Se não aproveitou a oportunidade, se não escolheu direito. E o mito da igualdade de oportunidades. Ele não aproveitou as oportunidades. Acho que o Célio trouxe aqui umas coisinhas para a gente pensar. Nem vou me ater a isso. Acho que ele trouxe um montão de coisas, né? As oportunidades são de fato iguais, gente. Tem certeza absoluta. Eu trabalho há alguns anos na universidade. Eu já vi alunos, já acompanhei alunos, já percebi alunos de níveis socioeconômicos muito diversos. Eu era professora lá do direito também, eu dei aula há alguns anos no direito e na psicologia, né, aqui na PUC. Eu, tanto no direito como na psicologia, eu vi alunos de classes sociais muito diversas. E eu vi de uma forma muito clara
a dificuldade de alguns alunos que não tiveram a oportunidade que outros tiveram, e o esforço de alguns que, estou me lembrando aqui de uma pessoa em especial, né, 2 pessoas em especiais, que elas não deram conta, elas desistiram. Um foi no curso de Direito, outro foi no curso de Psicologia, que não deram conta porque a base da sua formação não deu. E isso é só uma situação, mas a gente tem 1 milhão de situações. A semana passada retrasada, teve aqui na PUC um evento chamado um Congresso Humanitas, né? E nesse congresso teve uma apresentação de um trabalho, que, se eu não me engano, foi feito em Londrina, uma pesquisa nas escolas públicas. Foi uma pesquisa bem grande. Eles ouviram acho que quase 1.600 sujeitos, estudantes. Acho que eles focalizaram no ensino fundamental. E uma das perguntas que eles fizeram foi: o que é que mais atrapalha a tua atenção em sala de aula? E a maciça maior parte das respostas, adivinhem qual foi? O top. Fome. Então, igualdade de oportunidade, gente, vira quase uma piada, né? E aí, eu costumo ser, né? Eu até tento não ser muito, mas eu costumo ser um pouco provocativa quando eu faço uma fala, né? Então, eu sei que de vez em quando eu faço algumas cutucadas, faço algumas perguntas, né? São cutucões propositais, não é forma de falar, é proposital. E aí, então, de acordo com tudo isso que a gente falou até agora, como é que nós pensamos tudo isso, né? Por que caminhos caminham esse nosso pensar e, consequentemente, as soluções? Eu trouxe 2 figurinhas, dá para enxergar? Aqui bem? Aqui é uma máquina, é o filme Novos Tempos, lá do Chaplin, né? Ele está aqui, tá ruim, né? Tá um pouco, acho que desfocado. E lá é uma obra do Escher, né? Essa obra dele vai ficar um pouco mais ampla. Então, eu posso pensar de uma forma mecânica, de uma forma determinista, de uma forma linear, de uma forma cartesiana, né? Se a gente for olhar o paradigma mecanicista da ciência. E aqui eu vou pensar que, se, por exemplo, vou voltar ao exemplo do adolescente em conflito com a lei, se ele cometeu o ato infracional, ele tem que ser punido, não, né? Não é politicamente correto falar punido, mas ele é punido, né? Não, mas a gente fala ressocialização, ele tem que passar por um processo de socioeducação, porque o processo de socioeducação vai consertar. Uma máquina a gente conserta. Se essa peça não funcionar, eu tiro essa peça e ponho outra. E para algumas coisas isso funciona de uma forma espetacular. Um transplante de qualquer órgão do corpo. Ele tem esse raciocínio de base, mas é algo maravilhoso, que a ciência desenvolveu de uma forma maravilhosa. Mas quando a gente fala em termos das relações sociais, do desenvolvimento humano, quando uma peça está estragada, o que a gente faz? Oi? Desculpa. Olha para o sistema em volta dela. De uma visão sistêmica, sim. De uma visão mecanicista, eu troco a peça. Eu dou remédio, eu faço internamento, eu tenho as alternativas punitivas dentro da sociedade, que é para trocar peça. Aquela é uma outra visão. Acho que se passar, acho que lá na próxima aparece, ainda não, mas nós já vamos olhar para essa imagem um pouco mais ampliada, e daí eu posso explicar, né, esse raciocínio.
Então, novas perguntas aqui, né? Será que a gente está caminhando nessa direção aqui? Concebendo que há famílias estruturadas e há famílias desestruturadas? Gente, pelo amor de Deus, não tem família desestruturada. Não existe família desestruturada. Quando eu falo que uma família é desestruturada, de que família que eu estou falando? Eu tenho escutado umas barbaridades por aí, né? De que a gente tem que defender a família. Exatamente que família que nós estamos falando? Da família pai, mãe e filhos? Então, uma mãe com filhos não é uma família? Um pai só com seus filhos não é família? Um casal homoafetivo com filhos não é uma família? De que família que a gente está falando? Então não tem família desestruturada. Tem diferentes famílias. Famílias. Muitas. Tem muitos tipos. Será que eu penso que existe um nós e um eles? Será que eu penso que diferentes modelos de família mobilizam a morte da família? E a morte, então, de uma sociedade? Quem deve, porque tem direito, sobreviver, governar e prosperar? E quem não deve sobreviver, nem governar e muito menos prosperar? Há alguém, por acaso humano, que tem mais direito que um outro alguém? Humano? Será que é desse jeito que eu penso ou é desse jeito que eu penso? Com a minha atuação, eu estou fazendo uma desconstrução dos discursos de silêncio, de omissão, de ódio, de conivência? Será que, porque daí eu penso amplo, e aí eu penso na complexidade desse desenvolvimento humano e da saúde como um todo, será que no meu olhar eu maximizo possibilidades de desenvolvimento saudável e não penso que para uma problemática tem uma única solução? E às vezes uma solução extremamente focada e pontual, sem ter a menor noção de tudo que está interconectado com aquela problemática. Então, eu pego um problema complexo e proponho uma solução simplista. Ou eu pego um problema complexo e faço uma proposta de solução complexa, né? Solução multifatorial, multidimensional. Eu exerço uma prática coerente com esse pensar, porque eu posso pensar tudo isso muito bonito. E na hora de pôr uma prática, eu uso aquele outro slide lá. Peraí, ele e nós, eu sou diferente dele. Eu não tenho nada a ver com o ato infracional dele, eu não tenho nada a ver com essa comunidade que está envolvida, né, mediada pela violência, eu não tenho nada a ver com isso. É uma forma de pensar. Será que a gente faz autópsia ou biópsia? Eu adoro essa colocação do Cortella. Ele diz que a gente pode fazer autópsia e biópsia. A autópsia, na prática, não tem ninguém da medicina aqui, eu também não sou da medicina, né? Eu estou falando de outra autópsia e outra biópsia, né? A autópsia, ela constata a causa da morte. A biópsia observa a estrutura viva. O que vocês fazem na prática de vocês? Quando vocês fazem uma avaliação preliminar do contexto que vocês vão atuar, vocês fazem autópsia ou biópsia? Porque você fez autópsia, já foi. Se você faz biópsia, talvez você abra muitas possibilidades, né, de atuação.
Aqui, ó, eu sabia que tinha colocado ele maior, né? Então, de novo, a pergunta. Olhem como é curiosa essa obra do Escher, né? Quando eu olho aquela lagartixa, sei lá, uma lagartixa, o que será? Né? Que vai subindo, que vai entrando, que vai fazendo parte desse papel e que vai saindo dali, que vai passando por todos aquelas etapas ali, vamos dizer, né? Metaforicamente. E se eu tirar qualquer um desses elementos, talvez esse circuito se modifique de alguma forma. Pensando de uma forma, então, né, de complexidade, por uma perspectiva de complexidade, a gente precisaria se perguntar, porque eu não vou propor para vocês esse olhar, volta um pouquinho, esse olhar. Eu não vou propor esse olhar, porque esse olhar, ele é um olhar fechado dentro de uma perspectiva de normalidade, ou é normal ou é anormal, ou é certo ou errado. A sociedade está cheia de vítimas e vilões, de nós e deles, e eu preciso manter essa hegemonia, porque eu vou tirando as peças e substituindo por outras que mantenham essa máquina funcionando do mesmo jeito. Eu não quero que ela se modifique, né? Porque ela precisa funcionar. E para funcionar, ela tem que manter essa programação, que, se eu fosse traduzir, eu chamaria de hegemonia social, né? Então, a minha proposta de pensar é aquela. E aquela entra no que o Edgar Morin chama de recursividade. O que são os círculos, os circuitos recursivos? São aqueles circuitos, como esse, onde o produto, isso é fala do Edgar Morin, o produto é produtor daquilo que o produz. Ou seja, todos os elementos nessa cadeia são produtos, são produtores e são processo. Não é uma causa que gera um efeito. Tudo é causa, tudo é efeito e tudo é processo. Eu não tenho como saber onde começa e onde termina. Tudo está interconectado de uma forma absolutamente interdependente, né? E aí a gente poderia pensar, né? Como é que eu posso criar ciclos recursivos, né? Via minha concepção de infância e juventude, via a minha coerência ou incoerência das práticas frente a proposta, né, de mundo, via as minhas cegueiras sobre a minha forma de fazer e de pensar, via as invisibilidades humanas e exclusões que mantemos, via a escassa reflexão sobre a nossa corresponsabilidade. Ou seja, eu posso criar um ciclo recursivo extremamente disfuncional, extremamente mantenedor da hegemonia, extremamente mantenedor da desigualdade e, consequentemente, extremamente mantenedor da violação de direitos. Né? Via tudo isso, via especialmente as minhas cegueiras e a minha falta de reflexão. O Edgar Morin fala assim, que cada qual age e interage inconscientemente no vir a ser do mundo como saber ver, saber pensar seu pensamento, saber agir. E isso não somente para si, mas para a tarefa mais grandiosa jamais encontrada pelo homem. A luta simultânea contra a morte da espécie humana e a favor do nascimento da humanidade. Quando eu olho que tem um nós e um eles, quem é esse nós e quem é esse eles dentro de uma concepção de humanidade? O que o nós merece que o eles não merece? E por que o eles não merece igual ao que o nós merece? E por que tem que ter um nós e um eles? Por que tem que estar cindido e separado?
Por que não somos todos parte de uma comunidade humana? Né? Então, por que caminhos passam os desafios dessa transformação? O Morin fala que a gente precisa reformar nosso pensar para reformar nosso fazer. Talvez passe por aqui. A gente precisa superar os discursos que apenas discursam, né? A gente precisa sair do mundo que é só das ideias para passar, pena que o Célio não está aqui, né? Mas para poder fazer o discurso virar prática de verdade, né? Eu preciso reformar o meu pensar. Eu preciso pensar de uma forma mais ampla, integrada, coerente com a proposta de mudança e transformação social. Senão, eu vou falar uma coisa e fazer outra. E vou fazer um círculo recursivo mantenedor. E o que significa na prática, então, pôr isso tudo em prática? Coloquei aqui algumas coisas que eu fiquei pensando que poderiam significar reformar esse pensar para reformar o fazer e fazer esses discursos saírem do discurso e passarem à prática. Como é que com a nossa prática a gente pode tornar visível o que é invisível? Cada vez que eu falo isso, eu não consigo deixar de pensar numa experiência que eu passei alguns anos atrás, e que foi uma lição dolorosa, até certo ponto, né? Mas eu acho que eu aprendi. Eu tinha voltado de uma semana inteira de trabalho fora, discutindo sobre o adolescente conflito com a lei. Tá bom, fui lá. Aí, falando, foi uma falação total, né? Cheguei em Curitiba, eu estava um caco no outro dia, né? Foi bem exaustivo, mas tudo bem. A vida continua, saí de casa e tal. E eu estava ali naquela bifurcação que vai para a rodoviária ali, né? Com o vidrão aberto. E aí, os meninos, eu vi dois vindo. Eu fiquei olhando para eles, e eles vindo. E eu fiquei olhando para eles, e eles vindo. E eu acho que eu estava tão anestesiada, né? Mas não deu outra. Eles chegaram na janela, um ficou atrás, outro ficou na frente, né? O outro cobrindo, e ele meteu um canivete aqui no meu pescoço, né? E eu estava com a minha filha no carro, o outro já começou a olhar para ela que estava atrás. E, bom, resultado, naquela hora eu não pensei em nada, dei o dinheiro, que eles foram embora e ainda me deram um tchau. E isso me fez lembrar de eu já fui assaltada umas 3 vezes no sinaleiro. Da primeira vez que eu fui assaltada no sinaleiro, foi aqui perto da PUC. Eu estava com o vidro aberto também, e o menino chegou na janela e disse: tia, me dá uma moeda. E eu não olhei para ele. Falei: não tenho. Ele pôs o canivete no meu. Me passe o que você tiver. Quando ele botou o canivete, eu olhei para ele. Eu falei: só um pouquinho que eu vou pegar. Peguei as moedas que eu tinha e dei para ele. E na hora que aqueles meninos chegaram na janela, eu falei: não é possível que você fez isso quase que de novo. Só que dessa vez você ficou olhando, mas você ficou olhando e não percebeu que eles iam ter assaltado de novo. Porque na primeira vez, gente, eu só olhei para aqueles meninos, para o menino, e tinha uns 9 anos. Quando ele botou o canivete no meu pescoço, e ele ia furar mesmo, porque eu cheguei a sentir aquele negócio. Ele ia me furar. Só quando ele colocou que eu olhei, eu não olhei antes. Ele era invisível. Foi a violência, a agressão, que fez com que eu olhasse para ele. Foi aqueles meninos chegarem na janela que me fez prestar atenção no que estava acontecendo, porque eu estava olhando para eles, mas eu não estava enxergando nada, né? Então, será que a gente de verdade torna visível o que é invisível? Será que a gente questiona as desigualdades que são justas?
Quando eu digo que o cara, tá bom, ele é um vagabundo, por isso que ele tem o trabalho que ele tem, é só por isso, tudo bem, pode ser que ele não goste muito do trabalho. Tá, tudo bem, pode ser. Mas isso é a regra? Que quem não se deu bem na vida profissionalmente, financeiramente, é porque não se empenhou o suficiente? Às vezes sim, às vezes não. Então é justo que fique assim a sociedade? Eu considero a desigualdade justa? Né? Então eu tenho que questionar isso. Não ser necessário incluir. Não porque você tem que excluir, mas porque se você não excluir, não vai precisar incluir. Então é não excluir, para não precisar fazer inclusão. Gente, me assusta a quantidade de exclusão que a gente tem que fazer. Se tem que fazer tanta exclusão, me desculpe, é porque a gente já excluiu demais e continua excluindo. Né? Perceber que o pensamento mutilante leva a ações mutilantes. Não tem como eu ter um pensamento mutilante ter práticas extremamente integradas. Né? Indagar sobre o que há de idiosincrático e que remete ao sintomático na dinâmica social. O que a nossa sociedade tem de peculiar que está gerando tanta violência, que está gerando tanta violação de direitos, que está gerando tanta discussão sobre direitos humanos. Fazer biópsia em vez de autópsia, repensar as naturalizações, nós temos muitas, assumir que eu faço parte da recursividade social, não é só quem está envolvido no problema, que é produto, produtor e processo, eu também, ou de muito perto ou de longe, mas eu faço parte. Ampliar a visão da existência da intersubjetividade, né? Perceber que o meio não é apenas um entorno. Então, esse entorno sou eu também. E esse entorno não está desconectado, ele está conectado. Se algo muda nesse entorno, algo muda nessa problemática também. Reconhecer na crise do outro, seja o outro a criança, o jovem, adolescente, a família, se reconhecer nessa crise, se enxergar nessa crise do outro, né? Que tem a ver lá com a responsabilidade. E compreender a igualdade de uma forma sistêmica. E aqui eu vou usar uma frase do Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português. Ele fala uma coisa que eu acho linda. Todos temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Ou seja, né, eu tenho que olhar essa igualdade dentro do contexto que eu estou observando. Né? Porque às vezes eu preciso dar algo desigual porque há uma desigualdade. Às vezes eu preciso dar mais para quem tem menos. Né? Mas eu não estou falando agora da questão unicamente econômica, eu estou falando de um monte de outros elementos aí. Né? E aí, fechando, a gente volta para a nossa caverna. Né? Será que a gente está esquecendo o essencial? Será que o que brilha mais, quando eu entro na caverna, eu só enxergo o que brilha e não enxergo o que realmente é essencial? Será que eu estou aproveitando o tempo que eu tenho de fato para fazer a diferença e fazer as coisas de uma forma que eu não perca o que realmente não pode ser perdido? Acho que fechou algumas referências. Então é isso. Mas assim, de que eu escuto muito, assim, muito, todo mundo aqui escuta provavelmente. Mas
como esses adolescentes tão difíceis. Porque na minha época não era desse jeito, não era, mas como tá difícil. Aí eu adotei assim, uma frase agora, porque a gente vai criando estratégia de trabalho. Falei, gente, mas será que é os adolescentes que estão difícil? Porque tá puxado pra mim também essa vida. Não tá puxado pra você também? Era assim, o que mudou? Todo mundo, eu já tive 15, já teve 16, que nem ele. Hoje eu tava conversando com uma mãe sobre isso no PIA. Que ela falou exatamente essa frase, né? Falei, mas o que é? A senhora também teve uns 15, uns 16? Mas o que mudou? Né? Mudou é que tá puxado, né? Viver nessa sociedade que a gente tá. As idades continuam, por isso que a adolescência ela não é universal. Então todo mundo passa pela mesma coisa, né? Então eu me lembrei muito desse atendimento de hoje com tudo isso. E é isso, na verdade, né? Eu penso, não é os adolescentes que mudaram tão difíceis, é porque tá difícil viver, gente. Pro adulto, pra criança, porque a criança também tá muito difícil. Daí todo mundo é hiperativo, né? Daí precisa de remédio. Então é todo mundo que precisa disso, né? Em tese, né? Precisa do quê? Do que a gente tá precisando, né? Mas é isso que você está falando, me fez pensar aqui também numa coisa que eu não abordei, mas que é outro viés que a gente poderia pensar, que é se a gente for pensar em características da pós-modernidade, por exemplo, né? Os estudos, né, os estudiosos que falam da pós-modernidade, como o Bauman, que fala da modernidade líquida, né? Se a gente for pensar nas características dessa nossa sociedade, que tudo tem que ser rápido, tudo é fragmentado, tudo é desconexo, e que as pessoas, e isso me assusta cada vez mais, como as pessoas têm dificuldade de fazer processos. Processo é trabalhoso, processo de desenvolvimento é trabalhoso, processo de educar filho é trabalhoso, né? E que muitas vezes quer que, então, por exemplo, eu já vi alguns pais, na verdade querem que o filho venha pronto. Não quer passar por esse processo que é chato, né? A gente tem que dizer para a criança todo dia que tem que escovar os dentes e que tem que tomar banho. Mas por que tem? Mas por quê? Né? E você repete durante anos, até que um dia você não precisa mais falar, integrou, sei lá. E eu só estou falando do escovar os dentes e do tomar banho, mas tem processos muito complexos, que é essa transmissão de valores, por exemplo, né? De enxergar o filho, de se conectar afetivamente, mesmo quando eu não gosto do que eu estou vendo. Isso não é fácil, né? Tenho participado bastante desses congressos que envolvem questão de infância e adolescência, porque na parte social é uma área que eu gosto bastante, assim. Mas eu tenho muita dificuldade de ver nas psicólogas que trabalham nessa área falando a efetividade, não questionando o nosso trabalho, com certeza, mas sei lá, a gente entra na faculdade com essa intenção de que a gente vai mudar tudo, de que vai fazer um mundo melhor, não sei o quê, e daí você vê um sistema público, totalmente quebrado, que não ajuda a nossa profissão. E conversei com uma psicóloga do Nucria, que atendia jovens, sofriam questão de abuso, ou então do próprio CAPS, que atende os jovens da comunidade. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver na prática a efetividade, porque às vezes tudo que você tem ali é uma consulta com uma pessoa. Eu acho que assim, a psicologia precisa mudar, né? Não a psicologia, o psicólogo e a psicóloga. Precisa mudar o seu olhar sobre o entendimento, acho que de duas coisas básicas, né? Dos limites do seu trabalho, porque às vezes é frustrante, é difícil, né? Eu trabalho há muitos anos com psicologia jurídica. Atualmente eu tenho uma quantidade de estágios enorme, dentro da penitenciária, dentro de varas de família, a infância agora nesse momento não, mas delegacia da mulher, juizado especial criminal, Sejusc, né? Quer dizer, né? Ele está espalhado. E assim,
São problemáticas diferentes, né? Que estão demandando um olhar diferente do profissional. Eu não posso querer fazer clínica. Não é isso que a demanda, por exemplo, numa área da psicologia jurídica ou numa área da psicologia social comunitária, né? Por exemplo, só para citar duas áreas. A gente tem que mudar o nosso olhar. Né? Então, eu acho que é respeitar os limites, porque a gente daí trabalha com questões de altíssima complexidade, quando eu penso em famílias com altos níveis de abuso, às vezes com abusos que vão perpassando gerações. A avó foi abusada e a mãe foi abusada e os filhos abusados e os netos e bisnetos, e você vê que a violência é a mediadora das relações naquela família. Então não é no passe de mágica que uma estrutura como essa vai mudar. Então eu acho que a psicologia está experimentando, mas precisa, primeira coisa, é a história do reformar ou pensar para reformar ou fazer. Né? Quer dizer, é ampliar o seu olhar. Porque se vai pensar linear, se vai pensar fechadinho, não vai conseguir nada. Né? Vai talvez conseguir piorar. Mas se ampliar o seu olhar, eu acho que pouco a pouco a gente vai criando instrumentais, né? Para lidar com essas problemáticas. E uma coisa que está me chamando muita atenção, e esse ano em especial, até hoje tive uma reunião sobre isso aqui na PUC, parece que o mundo jurídico descobriu a psicologia. Descobriu que... Só que está vindo uma enxurrada de trabalho aqui, né, para nós no quinto ano, que ufa! Tá muito bom, mas está difícil, porque é para a gente dar conta de todas as demandas que estão vindo. Porque começou a se perceber que não adianta, né? Vou citar de novo o Edgar Morin, ele diz mais ou menos assim, que se você não encontra respostas na tua área de atuação, você tem que buscar complementar e pensar respostas em outras áreas de atuação. Então não cabe mais a assistência social, o direito, a educação, a psicologia, a medicina. Trabalhar separado, a gente tem que trabalhar junto. Porque a gente está falando de complexidade, então não dá para querer trabalhar só dentro do seu quadradinho, né? Eu acho que a gente tem que descobrir os caminhos, mas primeiro passo, eu diria, primeiro dá um passo para trás. Um passo para trás não é recuar. Um passo para trás é olhar com uma perspectiva mais distanciada. Como é que eu estou atuando? No que eu estou atuando pautada, baseada em que pressupostos, em que valores, em que concepções científicas, que tem que, vamos chamar de paradigmas, que epistemologia está embasando minha prática. É uma epistemologia que direciona para onde? Para que visão de ser humano, para que visão de sociedade. Se eu não der esse passo atrás, como profissional psicólogo, identificar isso com clareza, eu não posso ir adiante. A partir dessa identificação, aí sim, né? Aí eu posso pensar em práticas coerentes com esse pensar. Queria complementar um pouquinho, né, isso que a professora Gênesis está colocando. Uma frase do Saramago, né, que ele diz assim, que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Né? Uhum. E acho que é exatamente isso. Eu percebo assim na nossa prática profissional, o quanto que muitas vezes a gente acaba sentando em cima do problema, né? E com um discurso, né, que é difícil. E eu acho que essa palestra da professora Janice mostra pra gente o quanto que, a partir do momento que você, enquanto profissional, independente da sua área, seu psicólogo, seu assistente social, se coloca como um protagonista da mudança, né? É você que está ali dentro daquele espaço propondo isso. É claro que é muito difícil, né, professora? A gente tem muitas resistências, né? Às vezes a gente está num ambiente de trabalho que ninguém consegue ter essa compreensão.
E aí eu acho que a responsabilidade é maior ainda, né? Dentro de qualquer contexto que a gente esteja atuando. Né? Então, ele poder você se colocar ali como protagonista, né? Então, uma pessoa que você consiga sensibilizar para que ela tenha esse olhar, eu acho que, né, é isso que a gente está, é esse o nosso papel, né, enquanto psicólogo, enfim, enquanto profissional, é o nosso papel social. Então, o que a gente faz da nossa profissão, né, enquanto uma profissão que defende questões sociais, né, que está aí em prol de uma sociedade, né? Acho que a gente não pode ter essa visão, como a professora falou, desse caso específico, né? E eu vejo que muitas vezes nós, psicólogos, principalmente, nos colocamos como resolvedores de problemas, né? Então, se eu sou um resolvedor de problemas, as demandas que vão vir para mim, para minha atuação profissional, é de resolver um problema, né? Então, se o juiz não conseguir resolver um problema, psicólogo, resolva esse problema para mim. Né? Não é uma visão Por isso que o direito de que juntos nós vamos construir, nós vamos ter um olhar e a gente vai chegar, né, num resultado efetivo para aquela situação jurídica, por exemplo. E eu acho que dentro disso, né, que é bem legal isso que você está trazendo, se eu olho o que chegou a mim, né, como o problema, eu vou atuar de uma forma. Se eu olho para isso que chegou a mim como o sintoma, eu vou atuar de outra forma. Então, são as diversas perspectivas, né? E às vezes eu acho que desanima, porque são situações muito difíceis, mas assim, pensei deixa eu fazer uma pequena dramatização aqui, né, disso. Podem vir mais 6 pessoas aqui, não vou pedir nada assim, não vai nem ter que falar, tá, gente? Só para fazer uma cena. A Fernanda, imagina. Gostava de fazer playback aqui, né? Vamos lá. Só falta 5. Vamos lá, mais 5. Vamos, gente, coragem! Se voluntariou a estar lá. Isso, não tem perigo nenhum, podem vir. Só de cair. Mais uma pessoa. Fique em posições aqui. Isso aqui. Fica assim de lado. Aqui você de costas. Ok. Agora, dá a mão aqui. Pode esticar. Põe essa mão aqui. Põe essa mão aqui. Sem virar. Pode mexer a perna? Ou tem que ficar Pode, exatamente? a perna pode. Consegue aqui? Aqui. E vou pedir mais uma pessoa aqui. Tem uma? A Gabi tá indo já lá. Ah, nossa, estava louca para vir, né? Assim, aqui, não, acho que é aqui e aqui. Nós temos este problema. Tá? E aí, eu preciso resolver este problema. Na hora que eu mexer nesse problema, o que vai acontecer? Depende de como você vai mexer nesse problema. Então, vamos lá. Passa aqui. Vem aqui comigo. Ela vem fazer psicoterapia. Venha, venha, venha. Não. Como soltar? Aqui está a família, está a escola. O que acontece quando eu puxo esse problema para cá? Eu mexi em alguma coisa veio junto. Não é que veio junto carregado, tudo bem que aqui, né? Mas se a gente pusesse mais uns 30 aqui, talvez lá da ponta não se mexesse muito, mas quando eu mudo ela de lugar, alguém ficou no mesmo lugar que estava? Não. E se eu mexer um pouquinho mais, vamos dar uma passeadinha lá, vamos conhecer uma coisa nova, vamos... Descer um degrau. Meu Deus. Só um.
Por que você já desceu, nem chegou em você? Olha lá, viram? Ela já foi indo. Pra não cair outro tubo. Às vezes, quando eu começo a mexer, as coisas vão fluindo. Eu não preciso, né? Olha, já estava vindo. Se duvidar, elas já vão lá para fora autonomamente. Né? Ou seja, eu comecei e algo aconteceu dentro desse todo. Lógico, não é mágico, né? Às vezes, essa pessoa que eu quero que venha, não venha. Mas eu quero que venha, mas ela não quer vir. Às vezes é trabalhoso, às vezes é difícil, mas às vezes tem uns que ficam lá numa posição que já está, né? Não muito confortável, mas esse todo vai tomando uma outra forma. Agora, se eu não tomar cuidado, lógico que eu posso ajudar esse todo a tomar uma forma bem disfuncional. E daí a minha responsabilidade como profissional perceber como é que eu estou manejando aquela situação, até para não torná-la mais disfuncional ou não manter a disfuncionalidade. Tá bom, gente? Pode soltar. Gostariam de colocar algo mais? Acho que não é fácil você falar que o problema é você, né? Vai pegar, o problema é você, então você que vem, né? Não é fácil ser o sintoma, né? Não é teu só. Mas a pessoa que cometeu o crime, que está lá na penitenciária, é o adolescente, é essa família que é desestruturada, né? E sei lá, mais tantas coisas que a gente trabalha aí, né? Esse aluno problema, indisciplinado, esse aluno que não aprende, que não tem muito jeito, né, para coisa. Sei lá, a gente tem milhões de exemplos que a gente poderia, né, elencar aqui. É isso? Gente, eu quero agradecer, então, sempre, eu gosto de falar, né, então eu gosto desses convites, mas assim, na verdade eu gosto de falar no sentido especialmente de poder pensar junto, porque cada vez que eu estou falando, eu estou aqui falando, mas eu também estou pensando e cada vez eu penso algo, eu vou um pouquinho adiante, né, nessa tentativa de integrar esse pensar e esse fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, desejo a vocês um ótimo evento, né, que continua amanhã, que aproveitem bastante, que saiam daqui com reformas no pensar e no fazer. Tá bom? Obrigada.